Oi gente, tudo bem? Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou trazer algumas diquinhas para vocês que funcionam bastante comigo, principalmente depois que Matias nasceu, porque eu vi a necessidade de otimizar meu tempo, de economizar, sabe, mais o tempo e aproveitar da melhor forma, porque a gente sabe que trabalho de dona de casa não tem fim. Quanto mais você faz, mais tem pra fazer. Então eu vou dar algumas diquinhas pra vocês de como otimizar o tempo de vocês como dona de casa. Lembrando que é o que funciona comigo aqui pra minha casa, tá? Talvez pra vocês seja só fachada, não funciona, ou às vezes já é coisa que você já sabe há muito tempo. Você pode olhar assim e pensar, tipo, eu já sei disso há muito tempo e tal, mas pra mim funciona muito e eu fui aprendendo ao longo desses 2 anos de casado, mais precisamente do meio de 2021 pra cá, porque como eu não tinha Matias e tal, eu acabava que nem ligava, o que desse pra fazer dava e qualquer hora do dia dava bom pra mim. Mas eu vi a necessidade, se eu pudesse, eu teria feito desde o início de quando eu me casei, porque a gente sabe que é bom a gente ir se acostumando, né? Pra quando a gente vai ter uma criança e tudo mais. Então, mesmo eu grávida, eu deixava pra lá e não via tanta necessidade de otimizar meu tempo. Então, eu comecei a ver essa necessidade. Eu costumo falar que pra mim o dia tinha que ter mais do que 24 horas. Então, facilita bastante a minha vida, essas diquinhas aqui que eu uso muito. A primeira dica é escrever tudo que você tem pra fazer na casa. Então, eu sempre na noite anterior escrevo tudo que eu tenho pra fazer na casa. Deixo assim, escrevo até as coisas que eu sei que faz todo dia, como varrer, lavar os pratos. Porque às vezes a gente anota algumas coisas assim que a gente não costuma fazer todos os dias pra não esquecer e acaba esquecendo do que a gente faz todo dia. E quando a gente vê e pensa, meu Deus, eu tenho que fazer, eu tenho que varrer a casa, eu tenho que tirar lixo, eu tenho que lavar os pratos, a gente acha que não vai dar tempo e tudo mais. Então assim, pra mim funciona muito escrever tudo, todas as coisas que eu faço, até o que eu faço todos os dias, pra poder no outro dia eu conseguir fazer. E até porque eu vou tendo uma base, sabe, de se eu posso ficar mais tranquila e começar a fazer as coisas devagar, ou se eu tenho que agilizar porque tem muita coisa pra fazer. Então eu acho bem interessante essa dica. A segunda dica é especificar quais são as suas prioridades e focar nelas. Então, tipo assim, por exemplo, essas coisas que a gente faz todo dia são prioridades. Então, tipo assim, aconteça o que acontecer, a gente tem que, no meu caso, assim, né? Eu tenho que lavar os pratos, eu tenho que varrer a casa, porque a casa não consegue ficar um dia inteiro, pelo menos aqui em casa, eu não fico um dia inteiro sem lavar prato. Acredito que em quase casa nenhuma tenha, porque a pessoa consiga ficar sem lavar os pratos, porque toda hora as pessoas estão comendo, enfim. Então, eu gosto muito de especificar e focar nessas prioridades, sabe? Então, o resto pode ficar pra depois. Por isso que eu disse que eu especifico até as coisas que eu faço todos os dias, que são minhas prioridades, que eu não posso ficar sem fazer naquele dia. E aí depois vem as outras coisas, como passar pano, que não é uma coisa que a gente passa todos os dias. Se eu quiser fazer uma faxina em algum cômodo da casa e tudo mais, mas a prioridade, e aí eu vou colocando qual é a primeira prioridade, a segunda, a terceira e assim sucessivamente, porque aí se por acaso não der tempo, acontecer algum imprevisto e eu não conseguir fazer todas as coisas, as prioridades, elas estão feitas. Prioridade é aquilo que você não pode adiar, que você tem que fazer obrigatoriamente naquele dia. Então eu sempre especifico as prioridades das coisas que eu tenho que fazer e eu não posso deixar de fazer, porque aconteça o que acontecer, o resto do mundo pode ficar sem fazer o resto das coisas, mas as minhas prioridades eu tenho que fazer. E eu acho muito importante
importante isso, até porque se por acaso acontecer algum imprevisto, você não conseguir fazer tudo que você tinha que fazer na casa, pelo menos as suas prioridades estão ok. A próxima dica é separar o que você tem que fazer em cada horário do dia, principalmente para quem fica em casa, quem é só dona de casa, porque eu sei que tem pessoas que trabalham e o horário que elas estão livres do trabalho é os horários que elas vão fazer as coisas na casa. Eu acho muito importante especificar o que você vai fazer em cada horário, o que você vai fazer de manhã, o que você vai fazer de tarde. Por exemplo, aqui em casa, todas as minhas coisas da casa eu faço de manhã e de tarde eu dou apenas uma manutenção, como lavar os pratos do almoço, limpar o fogão, porque quando a gente faz o almoço muitas vezes suja, dar uma varrida na casa, porque eu não sei aí na casa de vocês, mas aqui em casa eu varro a casa várias vezes no dia, porque principalmente eu tenho um bebê que ele fica mais no chão, né? Ele fica praticamente o dia inteiro no chão, exceto as horas que ele quer vir no colo um pouco, que ele tira as sonequinhas dele, mas fora isso, ele fica no chão o tempo todo. Então, eu preciso varrer a casa e também aqui onde eu moro, né, tem quintal, então tem areia, e às vezes a gente vai lá fora, acaba sujando, apesar da gente não entrar em casa com sandália na maioria das vezes, mas precisa, então eu só vou fazendo aquela manutenção pós-almoço e à noite eu apenas vou lavando os pratos que a gente sujar, né? Então, eu acho muito importante especificar para você saber o que você vai fazer em cada horário e para você não ficar perdida sem saber por onde começar e sem saber também que horas você vai parar, ficar aquela coisa de muita coisa para fazer, nossa, como se você fosse passar o dia inteiro fazendo as coisas. E isso não é saudável porque gera muito cansaço e acaba que você não consegue fazer as coisas com perfeição, que é o mais importante. Na minha opinião, não é só fazer, mas fazer da melhor forma que você pode fazer para servir a si mesmo, porque você mora dentro da casa e ninguém gosta de estar com a casa bagunçada, suja, e aos que você ama, ao seu próximo. No meu caso é meu esposo e meu filho, né? Então eu acho muito importante servir a eles também, né? A quarta dica é: crie expectativas reais. Então, tipo assim, eu falei pra vocês na primeira dica pra vocês escreverem tudo o que tinha pra fazer na casa. E não adianta você escrever uma lista imensa que você não vai conseguir fazer, ou se você for conseguir, você vai ficar extremamente cansada, né? Tem dias que realmente a gente precisa, né, fazer realmente muita coisa, sabe? Tem gente que gosta de faxinar a casa no fim de ano, às vezes a pessoa vai viajar e quer deixar a casa, sabe, um brinco. Mas eu tô falando assim, do dia a dia. Não escreva um monte de coisa que você não vai conseguir fazer e no fim do dia você vai ficar frustrada pensando, nossa, não consegui fazer nada das minhas obrigações. Até porque a gente sabe que muita gente estuda também, tem filho como eu, então não é só ser dona de casa, tem que ter. Eu prezo muito também por ter tempo, não só para fazer as outras coisas que não seja de dona de casa, como também para passar um tempo com meu esposo, com meu filho, porque eu não prezo muito por estar nós três em casa, por exemplo, numa folga do meu esposo, e eu estar 24 horas fazendo as coisas sem dar atenção a eles. Eu gosto desse momento, tô falando de uma coisa que faz sentido pra mim. Então, eu não acho interessante escrever uma lista enorme de coisas que você não vai conseguir fazer, que você vai ficar extremamente cansada ou não vai conseguir fazer mesmo, como eu falei, e ficar frustrada, pensando que não conseguiu fazer, que você não é capaz, enfim. Então, assim, crie expectativas reais. No meu caso, eu separo por dias da semana. Cada dia da semana, se tem muita coisa, se tem que fazer uma faxina geral na casa, eu não sou adepta de uma faxina na casa inteira, até porque eu não tenho como eu falei, eu tenho um bebê. Mas eu vou separando por dias da semana. Então, tipo, se eu tenho que fazer uma limpeza na casa, assim, sabe? Eu vou separando por dias, cada dia eu faço um pouquinho. Eu sou mais adepta disso do que fazer tudo de vez, mal feito, ficar extremamente cansada ou não conseguir fazer e ficar extremamente frustrada também, né? A quinta dica é
que também está atrelada à primeira, como eu falei, que eu vou separando por dias e tal, que eu tenho que fazer. Tenha um cronograma semanal. O que é um cronograma semanal? É você escrever o que você vai fazer em cada dia. Então, tipo, se você vai fazer faxina em tal cômodo num dia, se você vai fazer comida e congelar no outro, se você vai, sei lá, faxinar o guarda-roupa no outro. Então eu acho muito importante, até pra você ter um planejamento, saber, sei lá, se às vezes você quer sair, às vezes você tem que ir no médico. Na semana você já vai saber disso e você vai planejar a sua semana de acordo com os seus dias. Então eu acho muito importante isso. A sexta dica é: tenha um dia de limpeza mais detalhada. Aqui em casa, por exemplo, na sexta-feira eu faço limpeza mais detalhada. Limpeza detalhada não quer dizer que é a faxina. Se tiver algum cômodo, sei lá, um guarda-roupa, o quarto. Aqui na minha casa, por exemplo, a gente tem um baú na cama, a cômoda do meu filho, algo do tipo, tudo bem. Mas eu não acho que esse dia de limpeza detalhada tem que ser um dia de faxina geral, sabe? Se você quiser, tudo bem. Como eu falei, eu não sou adepta de faxina geral na casa toda. Eu sou mais adepta a fazer um pouquinho cada dia, sabe? Tipo, se eu tenho faxina pra fazer, um dia eu faxino o quarto. Se eu tiver mais tempo, eu vou faxinando por partes. Por exemplo, guarda-roupa, a cômoda, etc., como eu já expliquei. E nesse dia de limpeza mais detalhada é dia de lavar o banheiro bem lavado, talvez limpar a geladeira, passar um pano no chão. Aqui na minha casa eu faço na sexta-feira porque eu gosto de passar o fim de semana com a casa limpa. Eu não gosto de ficar fazendo muita coisa no sábado e no domingo eu gosto de descansar. Eu faço apenas o essencial. Então eu prefiro, como eu fico fim de semana em casa e tudo mais, eu prefiro estar com a casa limpa, sabe? Pra, se eu quiser, sei lá, assistir um filme, descansar um pouco à tarde, já que eu quase nunca faço isso. Pra mim, tudo bem, sabe? Então, eu gosto de fazer a limpeza mais detalhada na sexta-feira. Mas vocês fazem de acordo com a realidade de vocês. Por exemplo, essa semana, na sexta-feira, provavelmente eu não vou poder fazer essa faxina mais detalhada, porque no sábado é meu aniversário de casamento, né? No caso, esse vídeo vai estar indo na próxima semana, mas na semana que eu tô gravando é o meu aniversário de casamento. Então, eu vou adaptando, tipo, eu vou fazer a limpeza detalhada na quinta-feira. Enfim, sabe? Então, eu acho muito importante ter esse dia de limpeza mais detalhada, sabe? A sétima dica, que eu acho que é um pouco polêmica, é: tenha um horário para finalizar as atividades domésticas. E eu sei que muita gente pode pensar: ah, mas como assim? Limpeza de dona de casa, coisa de dona de casa nunca tem fim. Não tem como eu descansar zero. Tudo bem, se pra você não faz sentido, tá tudo bem. Mas eu acho muito importante, até mesmo pra você colocar: minha meta é até tal horário. Por exemplo, como eu falei, eu prezo muito por passar um tempo com meu filho, com meu esposo. Então, assim, meu esposo não está em casa nesse horário, mas a partir das 5h30 eu já não faço mais nada assim da casa, sabe? Eu foco somente em fazer a nossa janta, dar atenção para meu filho, ir lavando isso, o que a gente sujar apenas, sabe? Até porque quando meu esposo tá de folga, também eu posso, assim que meu filho dorme, eu já posso passar um tempo com ele, não tenho que ficar me preocupando em fazer um monte de coisa na casa, sabe? Então eu tenho esse horário e eu acho muito importante, até como eu falei, pra você ter uma meta de horário que você tem que terminar de fazer as coisas e não ficar o dia todo fazendo um monte de coisa, aí no outro dia acordar e já começar a fazer de novo e, sabe, virar aquela coisa que você não tem descanso. Até porque, na minha opinião, a gente nem dorme bem quando a gente fica até tarde fazendo um monte de coisas. Eu sou a favor da gente, sabe, desacelerar de acordo com que o dia vai acabando, pra gente conseguir dormir melhor. Então, eu não sou médica nem nada disso, mas eu estou falando de algo que funciona pra mim. Sabendo que o almoço, que a comida, é uma das coisas que mais demanda tempo da dona de casa e que mais dá trabalho também, essa dica vai especificamente para isso, que é: higienize todas as frutas e verduras e legumes, temperos, tudo
antes, tipo, você comprou, já higieniza, guarda na geladeira, porque na hora você não vai precisar estar pegando e lavando e tudo mais. É só preparar e acabou, sabe? Se você puder também já deixar, se vocês quiserem, eu posso até trazer em algum vlog uma dica de como eu guardo minhas folhas, sabe? Alface, couve, essas coisas eu posso trazer pra vocês. É uma dica muito boa que faz também durar mais e é mais prático também. Então, é muito importante. Eu faço sempre isso aqui em casa. Se você quiser já deixar descascado, cortado, melhor ainda. Mas eu não faço isso, eu deixo apenas lavado. E aí na hora eu só descasco, corto e é bem mais prático. A 9ª dica é: corte, pique, processe, faça tudo que você tiver pra fazer com os temperos. Eu, por exemplo, aqui em casa, eu corto o cheiro verde, cebolinha, coentro, tudo que tiver assim, salsa, e deixo dentro de uma vasilha, porque na hora eu só tiro e coloco na comida. Se você puder também já processar alho, cebola, fazer pasta de alho, pasta de cebola, melhor ainda. Eu não faço isso porque eu não tenho processador, mas é muito boa essa dica. Você também pode misturar cheiro verde, fazer uma pastinha de tempero pronto, que vai facilitar muito, muito, muito a sua vida. Eu já tive pasta de alho e funcionou muito, mas depois da minha gravidez eu fiquei um pouco enjoada do cheiro da pasta de alho, então eu não fiz mais, mas não é nem por isso. Hoje em dia eu acho que eu não enjoo mais, mas eu não tenho processador e tudo mais. Eu não sei se dá pra fazer no liquidificador, sinceramente. Tô aqui admitindo a minha falta de informação, mas quero sim um dia comprar e conseguir fazer, porque eu acho que facilita muito a vida da dona de casa. A 10ª dica é: faça comida e congele em quantidade. Tanto pode ser assim, eu vou fazer um feijão, vou fazer uma quantidade. Por exemplo, aqui em casa, eu e meu esposo, a gente fazia bem menos de meio quilo de feijão. Mas depois que meu filho nasceu, a gente começou a fazer meio quilo de feijão e uma parte a gente deixava deixa embaixo da geladeira pra gente comer, embaixo na geladeira no caso. E a outra parte a gente coloca no congelador pra quando acabar a gente já ter feijão, uma boa parte. Então eu acho que isso facilita bastante. Então pode tanto ser assim, você vai fazer comida, já faz em quantidade e congela, ou você pode tirar um dia na semana pra congelar pra semana toda, que aí você não vai precisar mais fazer comida durante toda a semana, porque você vai sempre ter congelado. Aí você pode esquentar ou em banho-maria ou no micro-ondas. Eu acho muito importante essa dica. Essa dica de congelar em quantidade, eu também aprendi lá no canal da Ana Lídia. Gente, ela também é nova, é mãe, é dona de casa e ela deu muito essa dica, eu achei muito importante. O conteúdo dela não é sobre isso, mas ela mostrou em um dos vlogs e ela também deu dicas de outras pessoas que são mais experientes nisso. Então vocês podem ir lá no canal dela, eu achei muito importante essas dicas. E a última dica, que é uma dica extra, é a dica de número 11, peça ajuda. Eu sei que muita gente vai dizer que, como assim essa dica e tal? Calma, eu vou explicar. Eu sei que muitas vezes a gente, como dona de casa, como mãe, a gente quer dar conta de tudo, a gente quer, sabe? E eu também não acho que a gente tem que deixar nossas obrigações nas costas dos outros, porque cada um tem sua obrigação, a gente vira adulto, a gente precisa arcar com as responsabilidades. Mas eu acho que se a gente precisa de ajuda, nada melhor do que a gente pedir, sabe? Eu acho que não vale a pena a gente ficar, não, eu dou conta, e não querer nunca pedir ajuda. Se você precisa de ajuda e você tem pessoas que você ama, que a pessoa te ama também, que é próximo de você, não tem problema nenhum em pedir ajuda. Quando eu tava grávida, minha mãe ia pra minha casa, me ajudava, fazia comida, congelava. E não era sempre, mas quando eu precisava de ajuda, eu ficava meio assim de pedir, porque eu achava que, não, porque eu tenho que dar conta, porque quem engravidou fui eu, porque eu não tenho que pedir ajuda. Mas ela mesma conversou comigo e falou que não tem problema em pedir ajuda. Quando o Matias nasceu também, eu fiquei na casa dela, ela me ajudava, não pedia pra eu fazer nada, eu fazia porque eu queria, ajudava às vezes na casa, pouquinho, porque eu tinha feito uma cirurgia, né? Mas ela não ficava jogando na minha cara, nem achando ruim. Então assim, e não é só porque é mãe. Quando eu precisava de ajuda, eu pedia minhas irmãs, elas iam no pré-natal comigo, iam em consultas, em exames. E nunca foi um problema. Eu sei que nem todo mundo tem família, que pode pedir ajuda, que pode contar. Mas, gente, se você tem... E eu entendo, eu sei que tem pessoas que moram longe da família, que não tem muito contato com a família.
Mas se você precisa de ajuda e você tem alguém de confiança, não tem problema nenhum em pedir ajuda, sabe? Quando eu também, Matias nasceu, eu não gostava muito de pedir ajuda e tudo mais. Até mesmo eu achava que, sabe, não precisava, que eu dava conta de tudo e tudo mais. Até minha sogra também já foi na minha casa, pra vocês verem, né? Ela não é minha mãe, ela é minha sogra, mas ela foi na minha casa, né? Porque muita gente pode falar, porque é sua mãe, por isso que fez e tudo mais. E ela foi na minha casa, ela me ajudou a limpar a casa, então assim, não tem problema nenhum em pedir ajuda e isso pode ajudar muito vocês, sabe? Se você não tá conseguindo, não tá dando conta, não tem problema nenhum em pedir ajuda, em precisar de ajuda. Eu mesmo, minha mãe falava assim, Vi, quando você quiser sair um pouco, peça, que ela tá viajando, né? Então ela falava, peça às suas irmãs, elas ficam com o Matias pra você. Mas eu pensava assim, não, eu vou pedir pra poder sair, mas depois minhas irmãs mesmo me mostraram que eu não tinha problema nenhum, sabe? Eu não ando deixando o Matias com qualquer pessoa pra sair e tudo mais, porque eu quase não saio também, mas eu vi que não tem problema, porque às vezes realmente a gente também precisa sair, a gente precisa de um tempo sozinha, de tempo sozinho com o marido. Então assim, em relação a tudo, assim, sabe, gente? Eu sei que muita gente vai dizer, não, e tudo mais, que vai realmente ter pessoas que vão dizer, hoje eu não posso, tudo mais, e tudo bem, sabe? Que a pessoa não possa te ajudar, mas não hesite em pedir ajuda, sabe? Não crie esse orgulho, sabe? Ninguém vive sozinho, então assim, se você precisa, peça ajuda. Eu mesmo venci o meu orgulho. Sábado agora, como eu falei, é meu aniversário de casamento e eu pedi a minha irmã pra ficar com o Matias pra eu e Jonas sair e tudo mais, e ela vai ficar com ele. Então assim, eu achava que eu não podia pedir ajuda, que sabe, o filho é meu, quem tem que ficar sou eu não posso, sabe, nunca precisar de ninguém. E não é assim, né? Às vezes a gente realmente precisa da ajuda e às vezes a pessoa nem disse não e às vezes a pessoa tá pronta a ajudar, mas a gente acha que não, que a gente tem que dar conta de tudo. E ninguém dá conta de tudo, ninguém vive carregando o peso de levar o mundo nas costas. Então, se você precisa de ajuda, não hesite, peça ajuda, sabe? Com certeza tem pessoas que amam você e que vai te ajudar, está sempre pronta a te ajudar. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram desse formato de vídeo, tiverem mais ideias, deixa aqui nos comentários, tá bom? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, comentar também. Um beijo, me segue no Instagram e no TikTok e até o próximo vídeo. Tchau!